Bom dia. Vamos começar com o Plicker. Até morrer. É pra sempre morrer, mas não... opa, sempre. Vamos botar? Ok, tá. Como? Então, por um segundo. O A é... Para hoje, especificamente, IRI, mas em geral pode ser, que quero ver outras coisas também na vida, entre essas duas, tá? IDMB para hoje também, mas não até morrer. E isso seria só IRI a partir de agora, isso só IRI. Não estou falando que vocês vão escolher isso mesmo. Quero saber a preferência, ok? Vamos lá. Às vezes eu sinto que nossa opinião não importa muito. Como? Às vezes eu sinto que nossa opinião não importa muito. Não me importo com isso. Eu vou falar nomes, se esqueci. Mateus, Gabriela, Paulo, Pedro, Isaac, Samuel, Pablo, Arthur, Ângelo, Ian, Luiz, Beatriz, teus dedos, Caio, Nathan, Jefferson, Gustavo, Eric, Carlos, Marcos, Carlos, Davi. Antes de falar os resultados, eu deveria incluir aqui uma que seria o que? Não. O E seria o que são IRI e IDMB. Eu tenho certeza que pelo menos alguns votos seriam isso aí votados. Mas enfim, não botei isso. Então aquele que chutou talvez era sobre o E que eu deveria votar. Então são 6, 3, 9, 3. Ok. Isso é interessante para mim. Para hoje parece que a Maria queria IRI. Ok. A maioria quer ir no geral. Ou chutou, ninguém sabe. Não é confiável essa coisa. Bem, ok. Vamos começar. A intenção é a seguinte, vamos começar com IRI. Eu não queria, hoje, que é sexta-feira, que foi o horário menos votado para as extra aulas estendidas. Não quero roubar mais do horário, talvez só 5 minutos que gastei aqui para chegar à câmera. E eu queria começar então com IRI, e nesse caso o Jefferson vai ficar feliz, porque realmente o inicial era para ser determinado a partir disso. Se a gente ter tempo para ver algo, pelo menos algo do IDMB, seria legal. Nesse caso vamos fazer uns 5 minutos de intervalo para respirar e voltar no mindset de reais. Vamos agora começar com IRI. E quero lembrar uma grande conversa que quero ter sobre esse conteúdo de IRI. É uma conversa que eu divulguei, que eu queria fazer desde o início. E eu falei que não temos ainda uma maturidade para entender o que eu estou falando. E minha esperança é que até agora, tendo trabalhado no que a gente trabalhou, temos essa maturidade para entender. E esse seria um dissing que eu queria falar e espero conseguir fazer isso hoje. Mas antes disso, vamos lembrar qual foi as últimas coisas que a gente viu aqui, com um bocado de homeworks que bastante disso está sendo ignorado, mas pelo menos tem os trabalhos que estão sendo feitos no Julep. Queremos demonstrar propriedades, na verdade, dos nossos programas. Queremos demonstrar que, ok, eu estou falando que, sei lá,
quero adivinhar certas propriedades que meus programas devem ter, enunciar as propriedades e não fazer testes, como vocês costumam fazer em outras disciplinas de programação, porque os testes vão falar que passou os testes, mas isso não é garantia nenhuma. A gente queria demonstrar algo para garantir realmente que o nosso programa é correto. E nesse caso, correto significa o quê? Tem as propriedades que a gente está afirmando que tem. Então, a ideia é, por exemplo, sei lá, sobre um dos exercícios que a gente tinha, é que se eu pegar o length de algo, isso deveria ser igual, sei lá, o length depois do reverse. Espero que estamos acostumados cada vez mais com a operação de composição. Isso significa que se eu quero traduzir tudo para todo... vou escrever lista assim. Para todo Lzinho aqui... Lista de alfa. O que acontece, Jefferson? Length de L igual length reverse de L. Ok. Espero que apreciamos que essa coisa é muito mais curta que essa, certo? Mais informativa também. Não é questão de economia de tinta só. Aqui estou falando algo sobre a própria composição das minhas funções. Pegar o reverse depois o length é a mesma coisa de pegar só o reverse. Pronto, falei algo sobre quem? As funções, que para mim são cidadãos, aprendi da primeira classe aqui dentro das funções, certo? Qual a dúvida? Tenho uma observação, porque isso daí necessariamente ele leva em conta que a gente está usando a definição de igualdade entre funções como sendo funções que retornam o mesmo resultado para os mesmos argumentos. Isso aqui significa função. Para cá, sim. Para, tipo, duas funções que retornam o mesmo resultado do mesmo argumento são iguais. Mas a gente poderia considerar uma outra definição de igualdade que seria relacionada ao processo que as funções fazem também? Perfeito. Essa distinção tem a ver com seria a igualdade? Qual seria a palavra? Intencional? Exatamente. E quando a gente afirma propriedades aqui, queremos realmente falar das propriedades extensionais. Nos importa muito a questão da intenção também, especialmente quando a gente vai querer falar de eficiência. A coisa legal aqui é o seguinte, depois de ganhar um bocado de igualdades, eu falei umas para vocês, mas a ideia é demonstrar, e uns de vocês demonstraram umas, vamos ver uns exemplos, vamos voltar um pouco para falar por que é essa coisa legal, porque estabelecer esses teoremas, essas igualdades, não é apenas questão de corretude, que já é demais, mas ainda mais legal que isso. Então, uma outra coisa que temos para falar aqui é sobre o map. Se eu mapear a F composta com G, isso vai acabar sendo o quê? Ok. E um bocado de outras equações. Eu quero... Foi invertido isso, flipado, ok. Obrigado. Então, a gente tem um bocado de equações lá. Cada uma delas que demonstramos, ganhamos o direito de aumentar a confiança que se houver essa coisa como propriedade no meu programa é correto, respeita essa propriedade. Vamos fazer uma delas. Vamos fazer essa porque ela tem uma importância extra. Qual a importância extra que essa coisa tem? Das leis de functor, certo? Sim. E qual foi a outra? Vou escrever a outra também aqui. Se eu mapear a identidade numa coisa, a ideia é que ela precisa ser a identidade. Cuidado, vou lembrar que essas duas funções, mesmo que parecem iguais, não são as mesmas, certo? Essa é a identidade de um tipo e essa é a identidade de outro tipo. E quando eu estou escrevendo aqui map, na verdade, essa map que eu estou me referindo é aquela que a gente definiu realmente nas listas. Então, qual é o tipo de map? Ok, agora eu vou falar uma coisa que já falei umas 3 vezes, eu acho, mas é tão importante que quero enfatizar isso. Está faltando algo aqui. O que está faltando? Quais parênteses? Certo, essas estão faltando. E as outras? Estão faltando ou não? Não necessariamente. Mas, quero enfatizar isso, se eu começar a falar dessa maneira, que estou aplicando a mapa apenas numa coisa, eu vou querer visualizar elas, certo? Porque eu vou considerar que a map pega uma função e retorna outra função. Acabou. Se eu não botar essas azuis, eu vou considerar o que é. Eu vou escrever coisas do tipo, olha, a map f, sei lá, no x
é uma coisa. Agora eu estou visualizando a map como dois argumentos, nesse caso eu não vou querer visualizar essas. Mas eu visualizando essas ou não faz diferença nenhuma porque eu estou definindo. Espero que isso é claro, é coisa só psicológica, coisa só humana. Quero botar essas coisas aqui porque eu quero enfatizar o aspecto da map que pega Fzinhas e eleva elas no nível Fzonas. O nível Fzonas não significa algo concreto se eu não ver qual é essa coisa que está aqui. E essa coisa que está aqui, essa é outra cor. Espero que essa é vermelha. Ok. Para o list, Fzona significa funções que operam de listas para listas, certo? Então ela pega uma Fzinha de alfazinhos para betazinhos e ela evolui, ela eleva essa Fzinha para virar uma Fzona que opera em nível de listas de alfazinhos para listas de betazinhos. E se eu quero visualizar assim, essas parênteses azuis, pelo menos para meus olhos, vão ser necessárias. Então, esse mapa que eu estou referindo aqui, vai ser esse mapa que é realmente para as listas. E o que a gente descobriu é que, na verdade, podemos definir coisa parecida, que tem o poder de elevar funçãozinhas de alfa para beta para funçãozonas de coisas de alfa para coisas de beta, onde essas coisas não são necessariamente listas. E a gente viu mais um exemplo de maps onde seria o que aqui? Como? Esse foi um dos mais complicados, certo? Seria o que? Antes do either, qual foi uma coisa mais simples? Maybe. O maybe. Sim, a gente viu que podemos elevar funçãozinhas de alfa para beta para funçãozonas de maybe alfa para maybe beta. Eu vou escrever essas coisas aqui, ou não? Não. Vocês conseguem imaginar uma alfa aqui, um beta e uma seta? Tá tranquilo? Obrigado. Outro que a gente viu foi qual, Jefferson? O either quem? Não. Já que eu quero economizar tinta na preta que está acabando, eu não quero botar alfa aqui porque eu precisaria trocar a letra aqui. Quero aqui imaginar uma coisa preta de novo. Então o que eu vou botar aqui? Either? Muito bem. O either epsilon alfa para either epsilon. Tá, chegou a hora para apagar a primeira linha aqui. Eu quero ficar. Ok. E já que estou nisso, eu vou falar que essa seria a versão geral Fmap, ok? Algum outro exemplo aqui? Obrigado. Um segundo, por que está faltando o mesmo epsilon? Sem essa coisa aqui, quais são os tipos de todas essas coisas vermelhas? Como? Muito bem. Todas essas coisas vermelhas são de type para type. Ok? E qual seria o tipo da Fmap, no caso? Se eu tenho um certo F de type para type, a Fmap dele deveria ser de onde para onde? Alfa para beta. Para? Fzão. Tudo bem. Fzão de alfa para Fzão de beta. Eu quero brigar nesse momento para aceitar qualquer briga até esse ponto antes de continuar. Antes de tudo, eu vou fazer uma mini briga aqui sozinho mesmo. Por que não poderia ser o either sem o epsilon aqui? Porque ele está para trás. Pois é, ele já tem o tipo errado para considerar essa coisa, certo? Eu preciso, para considerar que uma coisa é um functor, aqui estou falando de o f aqui é um functor, o fzão precisa ter esse tipo, ok? E não faz sentido eu falar que o list é um functor ponto, nem que o maybe é um functor ponto, nem que o either epsilon é um functor ponto. Qual o problema? Preciso falar com qual map. Sozinho o fzão não é nada. E a gente viu que até Haskell consegue inferir a definição do fmap. E isso, na verdade, é porque existe uma maneira só para definir functores nesse contexto, não na vida geral. Mas, para a gente entender melhor a situação, é melhor se a gente escrever as definições da Fmap, e vocês escreveram a definição da map, tanto do list, quanto do maybe, quanto do either. E tinha várias outras coisas aqui. Alguém lembra pelo menos dois exemplos legais? Sim, Pablo? Da própria setinha. Da própria setinha. Então, como vou escrever essa própria setinha agora? Seria a setinha... Eu vou precisar A ideia aqui é o seguinte, eu tenho setinhas de alfa para beta, certo?
Eu quero transformar elas de setinhas de onde para onde? Eu vou pegar quero transformar setinhas delta para alfa para... Não, peraí. Para serem setinhas de delta para beta. Agora, o único problema é que, mesmo se eu dar isso como IQ test para alguém, já ia dar a resposta certa. Okay? Então, isso não me convence que vocês entendem o que eu estou falando aqui. Nesse caso, então, aqui seria... Eu vou ter que escrever tudo isso. Vamos lá. Aqui seria setinhas. Me ajudem aqui, por favor. Então, o delta vai ser na esquerda. O delta vem de qual palavra? A letra delta vem da palavra... domínio, ok? Essa é a ideia que... E na outra que vou querer o codomínio, isso é estranho. Eu vou pegar a terceira letra grega, que seria a gama, ok? Que não tem a ver com pronúncia, mas enfim. O delta, então, setinha aplicado no alfa. E vai retornar o delta setinha aplicado no beta. E o que acontece se eu dessugarizar essa notação aqui? Efetivamente. Eu vou apagar isso também. Tá, todas essas azuis vocês vão imaginar mesmo. Então isso é praticamente o que é? Aparentes. Delta para alfa. Para delta. Ok? Faz sentido para todos? Ok. Alguém definiu esse mapa aqui? Qual foi o mapa? A composição. Ok? A ideia é que se você me dar uma função de delta para alfa, eu consigo transformar ela para uma função de delta beta. Como? Você já me deu como argumento essa f, então eu vou aplicar essa composição aqui. Se eu aplicar essa composição, eu vou de delta para beta, e isso que eu queria retornar. No caso, então, a função não seria só a setinha, seria de delta para setinha. Peraí, tu está falando, o Fzão aqui é a coisa que eu escrevi vermelha, sem essa coisa, certo? Se eu dessugarizar isso, eu vou visualizar isso assim. Agora não vou botar vermelho aqui, mas visualize na maneira que você quer com vermelho. E tinha mais coisinhas aqui, para ver. Eu vi no Zandip, alguém, acho que foi o Pablo, falando sobre trilho. Sobre o quê? Árvores. Árvores. A gente não viu ainda árvores, uma esperança seria conseguir ver agora pelo menos um tipo de árvore, porque tem muitas árvores, tanto na vida real quanto programação. Tem vários tipos de árvores de florestas. Mas o que tu está falando de árvores aqui? Boa pergunta. Eu acho que eu sei o que você queria falar, eu vou responder para a tua resposta. Seria, se eu posso fazer functor com árvores também, e faz sentido considerar isso, obviamente vamos conseguir isso, porque toda a ideia é que eu tenho como mapear uma vizinha, se eu pegar uma árvore, eu vou ter, né? Vou entrar lá, mapear a funçãozinha toda, vai ser fácil definir isso. Só que já que a gente não definiu ainda nenhum tree type, literalmente, não tenho um exemplo para escrever nesse momento. A gente vai definir talvez hoje ainda, talvez na próxima aula. Mas, na verdade, vocês têm um trabalho de definir. Alguém definiu, pelo menos, uma árvore? Alguém definiu, sim. Ok. Alguém definiu, pelo menos, 2 tipos de árvores diferentes? 3? 4? Em algum momento eu vou chegar ao limite, certo? Ok. Vamos falar de árvores daqui a pouco. Vamos voltar aqui agora. Outros exemplos que a gente tinha para considerar aqui era sobre isso. Alguém tentou isso? Estou bugado aqui, né? Tô. Isso não é assim. Isso evita. Ok? Se dessugarizar isso acaba sendo o quê, né? Tá bom. Ok. Tá, outra tentativa para conseguir um fator seria essa. Alguém tentou essa? E conseguiu? Similar? Similar? Ia ser a composição, mas só que
Como que você vai compor lá? Pensem nisso, já que vocês não pensaram. Não, aqui não é. Então eu vou ter um functor, vou ter um cofunctor, no sentido de essa coisa vai acabar sendo uma seta contrária. Não vou conseguir definir sequer os tipos que eu quero aqui, dessa maneira. Não poderia compor. Qual o problema? Se eu tenho, vamos ver pouco problema aqui, para satisfazer o que realmente sei. A gente não vai falar nada disso, certo? A gente não vai entrar nesse assunto, mas pelo menos entender por que eu não consigo esse desafio. Agora a situação não é nada similar, certo? Por quê? Porque agora eu estou assim. Eu fui dado essa coisa, meu objetivo é definir essa, aproveitando a f. Só que agora eu não posso compor, certo? Vou compor o quê? O que eu tenho é uma f que é essa aqui, certo? Meu dado é uma f de alfa para vita. Eu tenho uma coisa de alfa para gama, eu quero transformar essa de vita para gama. Vou compor quem com quem para chegar a uma coisa de vita para gama? Dá para entender que não tenho como, com os dados que eu tenho, não tenho como achar um caminho de vida para gama. Eu precisaria atravessar isso no sentido contrário. Não tenho como ir de vida para alfa. Para essa coisa. Faz sentido o que eu estou falando? A briga ou não? Ok. Podemos garantir algo que também é legal, mas como falei, isso está saindo muito do nosso... Desculpa interromper. Caso a gente tenha a inversa de f... Caso. Certo? Ok. Se a gente tem uma específica garantida inversa de f para qualquer f que eu vou ser dado, eu vou conseguir aplicar essa para virar no sentido contrário. Isso sim. Mas se estamos num contexto geral onde eu não sei nada disso, pode ser que a f nem tem inversa, eu não sei como encontrar ela, ou sei lá o quê. Ok? Faz sentido? Ok. Então, isso é só para avisar que, aqui, não. Então, não é cada vez que a gente vai achar uma coisa com o tipo certo e a gente vai conseguir definir uma fmap para satisfazer as leis que precisa satisfazer, que são aquelas duas. E os outros dois que deram certo realmente foram o... o que eu poderia dar agora como letra? Sim, mas aqui letra vou usar aqui. Theta, que é a primeira letra do meu nome, ok? Alfa para theta vita. E aqui seria qual a próxima? Cross theta. E aqui seria cross theta, e aqui seria alfa, e aqui vita, e aqui a mesma setinha. E o que significa esse açúcar aqui? Ok, seria opa, eu escrevi todos os desagradamentos pretos. Então seria uma coisa que pega parzinhos de thetazinhos e alfazinhos e retorna parzinhos de thetazinhos e vitazinhos. Ok? E essa faz aqui pega parzinhos de alfazinhos com thetazinhos e devolve vitazinhos com thetazinhos, ok? Faz sentido para todos? Ok. E essas é muito fácil de definir factor nas duas. E aqui seria válido até o... é similar, ok? Cuidado, é similar, essa coisa está tratando os dois lados de uma maneira similar, essa não. Essa tem uma direção embutida nela, ok? Bem, então, vamos lá lembrar quais são, no final das contas, as leis que eu preciso garantir para ter o direito de falar que é um factor, essas duas, o fmap de ID, precisa garantir que vai ser aquela que vai deixar todo esse carinha em paz, e a outra seria fmap da fog, do f depois g, vai ser fmap f, depois fmap g. Eu não sei se antes eu escrevi gof, e aqui GF, tanto faz, ok? Então, se eu tinha essa briga no Zulip, e eu acho que tinha um certo mal entendido. Se eu quero falar que, olha, a list com o map que a gente definiu é um factor, factor, sei lá. O que eu preciso demonstrar? Certo, mas qual é o fmap nesse caso? Não, esse vai ser o tipo dele, mas qual seria a definição dele? Como assim? Quem é? O fmap é qual função? Esse é só o tipo dela. Quero saber o que ela faz. Ela pega uma função, aplica numa lista e retorna outra lista. Sim, sim, mas como seria a definição dela? Qual o nome dessa função? A gente conheceu essa função nas primeiras aulas. Map. Certo? A fmap aqui é a map. Então, se eu quero mostrar que, olha, esse cara é um factor, eu preciso mostrar que, olha, se eu botar onde estou vendo o fmap aqui, a minha map,
as duas coisas são satisfeitas. Faz sentido? Ou, certo? Ok. Muito bem. Então vamos lá. Vamos demonstrar só essa lei para esse fator aqui. Ok? Sim. Isso aí foi o que me confundiu muito, porque na aula a gente tinha, você escreveu só com map, essas leis ficou só com map. Ok, tá. Aí, Desculpa. Aí, por exemplo, eu posso... Normalmente, um segundo, o contexto deve deixar claro se a gente está falando na específica map de listas ou na uma map de um certo fator. E nesse caso, eu não vou botar esse fizinho aqui. Posso, ok, o map das árvores, o map das maybes, ok? Nesse caso seria o que em Haskell alguém escreveria fmap. Mas não me importa tanto ficar atender os haskelleiros. Posso falar, ok, o factorizamento da... praticamente o factor, na verdade, tem dois componentes. Uma coisa que age daqui para cá e uma coisa que age daqui para cá. Agora, com essa nossa terminologia que temos, faz sentido começar a usar fmap mesmo para diferenciar e falar que é uma coisa mais geral, que o nosso map inicial acaba sendo o fmap certo para o fator de listas, para as listas conseguir virar um fator. Mas, se em algum contexto falar que bora chamar o map no either, em vez de falar, tá aí, pero o map é aplicado às listas, vamos falar, ok, entendemos, eu estou referindo o fmap, na verdade. Faz sentido? Sim, fale. Qual é o tipo de list, vírgula, map? Se você ver isso como multiplinha, você pode ver que isso seria o quê? Type. Se você quiser ver isso como multiplinha, que não faz muito sentido ver isso como multiplinha, mas pode, certo? Poderia falar que isso é type para type, cross. Tipo da map. Sim, toda essa coisa eu vou escrever, ok? Certo? Mas é melhor pensar que isso faz parte do nosso predicado, da metalinguagem, do que significa afirmar que uma coisa é um factor. Eu preciso realmente um type para type e uma coisa desse tipo, e agora posso considerar se essas coisas são ou não são um factor. Ok? Pode pensar que isso é munido, um tipo munido com uma certa funçãozinha. E uma maneira de implementar, se quiser, seria como parzinho, mas não faz sentido se preocupar com como implementar essa coisa. Essa coisa vai ser mantida na linguagem meta para a gente, não vamos precisar internalizar isso. Sim, fale. O tipo da setinha não seria tipo um tijolo? Não, ok, sobre o que acontece aqui, podemos considerar, ok, eu entendo o que você está falando, porque setinhas têm um papel primitivo no nosso sistema de tipos, e na verdade, no nosso sistema de tipos poderíamos ter até essa coisa como primitiva, que é corresponder no nosso either epsilon, certo? Mas, visualizando com buracos aqui, essa coisa acaba sendo que tipo de coisa? Ou até essa coisa aqui. Essa seria... Exatamente, certo? Então não estou definindo o que significa a setinha para ter um problema. Type para trás e tem uma setinha no meio. Sim, mas estou falando, é uma coisa, tendo como primitiva essas setinhas, eu tenho todo o direito, faz sentido, espero que não estou criando alguma singularidade, falar que, peraí, então isso posso visualizar como uma coisa que pega dois types e retorna um type. E essa coisa, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero aproveitar esse tipo de funções. Então eu quero no meu vocabulário ter, meio internalizar o conceito do primitivo de tipos que eu tenho para uma coisa que eu possa mexer com ela, que são funçãozinhas de alfa para a vida. Não, no mesmo sentido que... Não sei se te convenci aqui, mas eu entendo a tua preocupação é que aqui está aparecendo essa coisa. Mas aqui não estou falando o que significa a setinha. A setinha já faz parte dos meus primitivos lá, que eu estou falando, ok, posso visualizar então isso como se fosse um construtor de type para type para type. Poderia escrever isso assim, talvez isso ia te deixar mais feliz. Arrow de seta, ok? E pega type para type para type. Ok? Então, o ar de alfa vita, eu vou falar que vai ser qual tipo? O alfa setinha vita. E agora parece que não tem essa singularidade que tu falou. E aqui poderia fazer a mesma coisa. Ok, beleza. Próximas brigas. Ok. Então, vamos demonstrar essa coisa junto aqui, que vai ser a única que eu vou demonstrar com vocês. Já que envolve também o tipo de demonstração, que vai ser a coisa mais cobrada. Estou prometendo isso
na prova, para acordar os dormindos também. Então aqui quero demonstrar a segunda, vamos dizer. A primeira é fácil demais. Querendo demonstrar a segunda, como vai ser minha técnica aqui, minha ideia? Indução. Em que tipo de... Sim, vai ser indução das listas. Por quê? Cadê as listas aqui? As listas estão aqui, certo? O Fmap que eu tenho é o meu map que estava nas listas. Então, no final das contas, tenho duas coisas para demonstrar. E vamos ter uma pequena discussão que a gente tinha no Zulip também, porque existem várias maneiras de escrever sobre indução. A primeira que a gente viu era só falar indução, o comando que corresponde nela. E para falar indução, meu alvo precisa ter que forma? Para todo Lzinho, de que é? Lista de alfa? Phi de L, ok. Se tem essa forma, meu alvo vai falar indução e supostamente entendo o que vai acontecer. Eu vou reduzir essa coisa em duas coisas, certo? Não ou mais, por que mais? No caso da lista. Sim, estão nas listas. Okay. Eu estou aplicando indução nas listas, na lista alfa, tecnicamente, para um certo predicado phi aqui. Esse phi vai de onde para onde? Muito bem, ok. Cuidado, é para prop, não a internalização dele, que seria para boot, é para prop mesmo. E aqui, meu objetivo é, palavras de rua, fazer o quê? Palavras de rua, não quero nem base nem nada. Como que é? Não é a base? Sim, que os construtores... O fato que o nil respeita a phi é que toda essa coisa podemos chamar de base, nesse caso. Quero meio começar a evitar essas palavras nos contextos fora de naturais, mas eu entendo completamente e é aceitável usar essas coisas fora também. A ideia é que vamos chamar bases todas essas que correspondem a construtores que não são recursivos na natureza deles, e passos indutivos, cada um que aplica num construtor que precisa receber argumentos do mesmo tipo que ele está construindo. Do mesmo tipo que é o tipo do valor que ele está construindo, para falar corretamente. Ok. Então, aqui seria o phi de nil. E aqui seria o que é? Vamos ver isso uma vez na vida, que é o... Queria escrever aqui o phi de x. Okay? Só que o problema é que eu não tenho nem x nem x aqui, eu preciso falar o que são essas coisas aqui. Então, a ideia seria, ok, para todo o quê? Vou precisar um x lá, então, para todos os argumentos que o construtor precisa que não são do mesmo tipo, não importa se são legais, ruins, sei lá o que, nem entra a questão de legal, então para todo x tipo alfa. E agora a pessoa falar que... Não, peraí. Sim, um segundo, obrigado. Aqui seria para todo x de lista alfa. Caso que esse x foi legal, então, para qualquer coisa que você vai dar para o seu construtor, que ele ainda precisa de coisas para construir listas. Ok. O x constante no x, o construtor vai criar uma coisa legal. Ok? Essa é a maneira que quero que vocês entendam isso. E se a gente entender isso, não tem como errar aqui. E é óbvio, se a gente entender dessa maneira, conseguimos entender o que vai acontecer nas árvores, o que vai acontecer nos maybe, sei lá, maybe nem é recursivo. Mas ok, no final do conto, ter essas duas coisas. Fazendo essa indução, então, escrevendo esse comando, vamos dizer assim, no meu sistema de demonstrar, eu vou ter duas subdemonstrações para demonstrar, obviamente, uma para essa e uma para essa. Ok? Agora, existem várias maneiras de nomear essas coisas, de visualizar essas coisas e tudo mais. A melhor maneira no coração é pensar que isso corresponde no nil e isso corresponde no cons. E uma maneira de escrever isso seria falar que essa é a primeira parte e essa é a segunda parte. Ok? E como vou chamar essa parte? Não sei. Como vocês gostam. Tá? Poderia falar até, sei lá, é uma parte... Não, isso seria terrível. Parte sobre o nil, ok? E parte sobre o cons. Seria ok. Agora, uma alternativa que é muito mais legal, porque em geral, talvez eu vou querer escolher indução em uma certa coisa.
E aqui eu só tenho uma opção, não faz diferença nenhuma, mas se eu quisesse demonstrar que para todos x, para todos y, para todos z, sei lá, a concatenação associativa, vou precisar aqui 3 listas, eu vou precisar escolher onde que eu vou fazer a indução. Agora, essas coisas que eu estou vendo, eu entendo essa troca que vocês estão falando, mas é extremamente low level. E também, talvez eu queira no Z, se eu aplicar troca, ela vai ficar só trocando esses dois, eu vou precisar demonstrar coisas para me permitir trocar até o terceiro. Ninguém merece ver absolutamente nada disso. Então, uma outra maneira aqui seria falar, ok, sejam x, y e z também, cuidado com isso, porque esse tipo de coisas, listas de alfa. E agora, no meu escopo, eu tenho x, y, z, lista de alfa, eu posso usar outra maneira de escrever isso, falar, ok, indução no z, por exemplo. E agora vou tratar isso de uma maneira seguinte, como se fosse uma disjunção, uso de disjunção, que o uso de disjunção é como? Separar em casos. Praticamente separado em casos de qual foi o construtor que foi usado aqui. Como se fosse uma disjunção mesmo. Só que é muito mais legal, porque para os construtores que são recursivos, não tem apenas o fato que, olha, a tua lista tem essa forma aqui, x, eu tenho ainda mais uma extra hipótese aqui, a hipótese indutiva, que está falando, olha, teu x é legal. Okay? Então, essa seria a diferença, não é exatamente uma disjunção, aqui apenas de casos, é uma disjunção 2.0, sei lá, uma versão melhor. E nesse caso, eu aceitaria aqui muito bem falar, sei lá, o caso que corresponde no nil e o caso que corresponde no x, e a gente tinha, desculpa, no cons, e a gente tinha uma conversa interessante com o Pedro aí, que não sei quem acompanhou, mas é extremamente interessante para entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes faz sentido escrever caso L, não, aqui seria não L, mas vamos dizer que eu tinha uma lista L. Caso L é a lista vazia, e caso L é igual x, x. Somos acostumados, depois de casos, ver que tipo de coisa aqui? Props. E isso é que tipo de coisa? Não é. É isso que eu quero discutir. Esse também parece ser, uma coação aqui, então parece ser uma proposição. Qual proposição? Até que isso eu entendo como, aqui poderia ser uma proposição mesmo. Estou perguntando se essas duas listas são iguais entre si. E isso é uma proposição, mas não é o que está acontecendo aqui. Aqui nem tenho essa chance, porque quem é x e quem é x? É como que eu vou até perguntar se minha lista L que está nos meus escopo lá acaba sendo igual com uma certa lista construída como x que ninguém sabe quem é, não está no meu escopo, e um x que também não está no meu escopo. Essa coisa aqui não tem chances, sequer chances de ser proposição. Essa até teria, mas nesse contexto não é. A resposta certa, sim, o Carlos falou, é o que é isso mesmo? É um casamento de padrões. Então aqui não estamos afirmando caso que o L é igual a isso, aqui a gente está afirmando o que caso que tua lista, que realmente está nos teus dados, consegue casar com esse padrão. E aqui dentro, vamos ter acesso a todas as extras variáveis definidas a partir do casamento, aqui não tem nenhuma. Aqui também é, caso que tua lista casa com esse padrão aqui, vamos fazer isso, só que agora eu ganhei aqui no meu escopo o quê? O x, que corresponde na cabeça da L, e o x, que corresponde na... Eu fico falando, mas qual foi a palavra certa mesmo aqui? Cauda? Cauda, sim, o tail da lista, ok? Então, cuidado, aqui tem esse casamento. E isso significa que quando eu vou fazer aqui no z, eu poderia falar caso isso, e caso z, e agora vamos entender o que realmente está sendo implícito aqui, para isso fazer sentido. Porque aqui parece até taipero. Como assim caso e um objeto sem sequer verbo? A ideia aqui é caso que o z que você está fazendo a indução casa com tua lista, vai ser tudo isso aqui. E aqui seria caso que o z casa com esse padrão, e agora vai acontecer o quê? Eu vou perder acesso no próprio z. Por quê? Temos um shadowing aqui. Eu não sei, é sombreamento ou sombreamento? Sombreamento. Eu vou falar shadowing aqui, ok? Que só é meio para mim. Por quê? Porque aqui o z acabou designando a cabeça do z e o z acabou designando a cauda do z. Então, se aqui escrever z, estou referindo, na verdade, na cauda da minha lista original. Se eu escrever z na cabeça, e parece que eu perdi acesso na minha lista.
eu posso referir ainda na minha lista original. Como que eu vou referir a ela? Sim, eu tenho uma maneira que vai ser útil realmente referir a minha listinha. Vou fazer só isso. Só cuidado que o próprio zés não está referindo a esse zés, se você usar o mesmo padrão. Uma solução aqui seria usar outra variável, certo? Ok. Dúvidas sobre esse papo, sobre a maneira de escrever a indução e tudo mais? Eu não vou cobrar tanto detalhe aqui, quero que você entenda o que está acontecendo. Agora, se alguém, desde o início aqui, falar indução no zés, eu vou entender o que está acontecendo aqui, ok? Mas eu quero que vocês entendam também o que está acontecendo por trás. Se eu escrever dessa forma, outro detalhe, aqui dentro eu tenho fixo um certo x e um certo y. Pode ser, e essa discussão a gente teve em profundidade quando a gente só conhecia os NATs, exatamente para não confundir agora com esse detalhe. Eu espero que entendamos isso nos NATs, a diferença entre legalzinho e legalzão. Se eu fizer dessa forma aqui, minha hipótese indutiva vai ser a legalzinha hipótese indutiva, certo? Sobre um certo zés aqui. O zés vai ter a probabilidade que é legal em respeito com esse x e esse y. Mas se eu quero uma hipótese indutiva que me permite falar que o zés é legalzão, eu não deveria sujar essas coisas aqui, deveria deixar elas como para todos, sujar apenas o zés, certo? E falar, ok, vou fazer agora indução no zés. Isso significa que aqui eu carregaria para toda a lista, x e sim e y, preciso isso, e minha hipótese aqui ia dizer o quê? Que o zés é legal, e ele associa, sei lá o quê, para qualquer lista x e qualquer lista y, não apenas para aquela que você fixou no início. Para quem não entendeu essa parte dos NATs, com certeza em 1 minuto que eu descrevi isso, não ia entender nada. Para quem entendeu essa parte dos NATs, tudo que falei agora deveria ser meio trivial. Ok? Dúvidas? Sim. Vamos lá. Não é sobre essa parte de indução, é sobre o que veio antes. Um segundo, para não desviar muito. Alguma dúvida sobre essa parte aqui? Sim. Eu tenho uma dúvida agora só com os nomes. No caso, a gente pode continuar colocando como base, passe indutivo, tem que ser esse caso. Não quero impor assim, fazer tanta ditadura nesses nomes. Eu faço muito, em várias questões. Nessa, eu sou tranquilo, tá? Tipo, você quer escrever caso, quer escrever base sobre esse construtor que não é recursivo, base sobre outro que não é construtivo, depois primeiro passo indutivo, segundo passo indutivo, não sei quantos construtores recursivos você vai ter, que eu chamar essas de bases e os outros de passos indutivos, está tranquilo. O único nome que realmente não faz sentido é o passo base, porque na base não tem passo. O passo acontece dentro o passo é esse, certo? O passo é aqui, olha, aconteceu, ok? Aqui não tem passo, mas é assim mesmo, aqui não tem passo, então a única coisa que vai ser meio estranha mesmo, assim, linguisticamente falando, seria falar passo base. Vem essa palavra passo base e quando você pensa na maneira terrível de pensar sobre indução, que é aquele poeminha que eu critiquei desta primeira aula, que tem 3 passinhos que você precisa fazer. O primeiro passo fazer aquilo, o segundo passo fazer isso, o terceiro passo fazer receita da indução. A gente viu que não tem nada a ver com isso, ok? Por isso quero livrar a nossa cabeça dessa prisão de passinhos. Sim. Por exemplo, no caso Z, considerado por ZS, o meu alvo se torna um para todo, X, fazendo dessa forma, eu ainda tenho que sejar esse X do tipo alvo. Se você quer legalzinho, faz sentido sejar todo mundo aqui e depois fazer a indução. Não? Já no passe outro, ali. Aqui? Isso. Sim? Tu está onde? Esse para todo X, alfa, tal. Esse vai ser meu alvo independente ali, quando já tiver no caso C, ZS. Então, a diferença de legalzinho e legalzão aqui é que o próprio fim, no legalzão, está carregando aqui dentro um para todo... Sei lá, agora eu tenho X, isso não é muito bom. Para todo Y, para todo Z, vamos dizer. Aqui dentro o próprio fim ia carregar uma informação, ia carregar isso para todos nas costas. E isso significa que esse fim ia carregar isso também nas costas, e por isso essa hipótese indutiva é mais poderosa, porque ela te permite ganhar uma equação para qualquer escolha dos para todos que tem aqui dentro. Então, a forma não vai mudar nada, a forma vai ser a mesma. O que vai mudar é que, num caso, o teu fim ia falar, olha, o x comuta com y, por exemplo, vamos pegar 3, vamos pegar só 2. O x comuta com y. E aqui está dizendo que para todo x, eu preciso mostrar que o x constante no x comuta com o y. Se você fizer a legalzão, aí será outra coisa. O x comuta com qualquer lista. E agora você ia falar o que é? Para todo x, o x constante no x comuta com qualquer lista. A diferença vai ser essa.
Então, o que vai ser diferenciado aqui, a forma vai ser a mesma, o próprio fim é que vai ser diferente. No caso do legalzão, ele é legal com todo mundo. No caso do legalzinho, seria ele é legal com aquelas coisas que você sujou no início na tua demonstração. Sim? Isso aí foi legal, mas a dúvida em si é que esse Zzinho ali do ZS, no caso, já é esse alvo ali do para todo. Peraí, tu está falando aqui? Caso Z. Ah, aqui, certo? Esse Z já é o para todo do passou. Esse Z aqui... Não. Esse Z aqui... É esse carinha aqui, isso que eu estou falando? Então, que é o para todo X que dá. Ele está perguntando se precisa ser já. Ah, ok, agora entendi. Muito bem. Olha, lembra o que significa isso? Significa caso que tua lista casa com esse padrão. Então, isso significa que aqui, você não pode falar seja Z um cara lá. Isso já foi feito a partir do pattern matching que aconteceu aqui. Então, aqui dentro, já é definido o Z para ser quem? A cabeça dos Zs. E já é redefinido o Z para ser quem? O cauda do externo Z, que você não tem mais acesso nele. Então aqui você não vai falar seja Z, blá blá. Faz sentido? Se você tivesse visto isso como igualdade, você poderia falar que seria caso que existe um Z, e existe um Z, tais que, agora seria igualdade mesmo, tais que tua lista é igual ao X, sei lá, Z, 100. Agora, dentro da primeira linha, você deveria falar, ok, seja Z, e vezes tais que minha lista é igual com isso. Mas é outra abordagem que essa é muito melhor. Certo? Ok? Vamos lá, Carlos. Eu tinha feito uma demonstração no Zulu e depois eu tive que fazer mais... Sim? Sim, eu lembro. Depois eu fiz capando tudo. A minha dúvida é a seguinte, na prova o senhor vai aceitar a demonstração, mais clean ou mais... O problema com aquela versão é que às vezes a gente tenta deixar uma coisa mais bonita. E a intenção pode ser boa, não sempre é, mas pode ser boa, certo? Mas acho que aquele exemplo que eu dei deixou claro que, olha, essa coisa que você achou que poderia ser mais legível... Sim, eu estou criticando primeiramente a primeira que tenha muitas palavras. Qualquer uma que deixa clara toda... O mais claro que você deixa a tua ideia é menos atacável, ou melhor. Mais que você vai botar coisas, assim, palavras muito decorativas, o suspeito está aumentando lá. Tipo, o cara deve estar escondendo uma coisa lá, rolando com uma coisa para parecer mais válido o argumento. Por isso estou tocando essas tentativas. Faz sentido escrever humanamente texto para explicar nossas ideias. A ideia mesma com programação. Os comentários são obrigatórios. Mas é obrigatório não exagerar com eles. A ideia é escrever um comentário lá quando é necessário, quando vai ajudar o cara a entender teu código. Se o próprio código é realmente muito mais legível do que o comentário, adicionando o comentário lá é criminoso de comentário. E a mesma coisa vai acabar acontecendo na tua demonstração matemática. Imagine que você tem uma ideia muito legal de como definir o sort de uma lista. Merge sort, sei lá, você é o von Neumann que pensou no merge sort. Em vez de falar essa definição, pronto, você poderia falar, ok, eu acho que poderia funcionar dessa maneira. Escrever umas palavrinhas por como funciona, junto com a tua definição lá, concreta, não ambígua, aí você acaba escrevendo uma coisa que ajuda bastante. Não se preocupe tanto com isso, só que se é para escolher, você precisa realmente, como falar, com experiência, dando assim exemplos também no Zulu, continuando dessa maneira, você elabora uma intuição de qual o nível de detalhamento que seria legal ver. E o nível muda demais, não apenas de contexto para contexto, sei lá, estou em uma disciplina de segundo semestre, sei lá, de um curso, e aqui pode ser, sei lá, um artigo que vou publicar, ou aqui vai ser uma aula de ensino fundamental, sei lá o que é. Não apenas nesse nível, mas precisa ser calibrado a partir do nível do enunciado também. Então, se você está demonstrando a associatividade da adição, eu vou querer ver muitos mais detalhes do que se você está demonstrando, sei lá, essas coisas aqui. Aqui, então, uma demonstração dessas, não faz sentido começar a citar, estou usando a associatividade da adição com esse N, esse Z. Ok, estamos numa maneira que, se essa coisa não é trivial, sequer faz sentido começar a discutir essa coisa aqui. Então, isso, eu entendo que é meio chato esse desafio, podem sempre perguntar, esse detalhe é legal ou não, e durante uma prova que você se importa com isso, faz sentido só falar, ei, posso considerar isso meio óbvio ou não? Eu vou responder, sim.
Mas vamos deixar pouco coisas meta, quero ficar na coisa matemática. A questão foi meta e foi interessante, mas quero ver só entender melhor o que está acontecendo aqui de maneira matemática. Tá, e sobre essa parte daqui, tem uma questão, por exemplo, quando nós fazemos indução dos NATs, cujo tipo é type, nós não temos nenhum para todo no nosso passo indutivo. Explique por quê? Porque a gente está usando o sucessor, que é um construtor dos NATs, que não precisa receber nada. É um construtor... Não, precisa receber. Só que a única coisa que precisa receber é do mesmo tipo que ele está construindo, certo? Isso. Ok? Que ele está construindo um valor desse tipo, certo? Quando nós fazemos uma indução nas listas, que é do tipo type para type, nós precisamos de um para todo. Que é o cons, certo? Exato. Que é de alfa. Geralmente é alfa. Então, esse cara vai gerar um para todo aqui. Por que esse para todo lá fora? Porque não tem como cobrar legalidade ou não do alfazinho. Ou legalidade ou não aplica nas listas. Então, eu preciso garantir que o meu construtor respeita e preserva a legalidade. Isso significa que eu vou precisar garantir que as coisas desse tipo são legais para ele construir a coisa legal. Continua? Ok, a terceira parte é, se nós tivermos algum tipo recursivo que é type para type, Como assim? Não, peraí. Type para type seria um construtor de tipos. por exemplo, Temos um, por exemplo, você está pensando no either. O que é sobre o either? nós por acaso teríamos 3 para todos ao invés de 2? 2 para todos ao invés de 1, perdão? Eu não entendi uma coisa, porque você parece que está querendo pegar uma indução no nível de tipos. Talvez, não sei. Não sei se é essa daí. Mas eu fico imaginando porque quando a gente está tentando colocar esse tipo de generalidade do nosso construtor, quando Eu acho que tu saiu do nível de dados para o nível de tipos numa maneira que não faz muito sentido, mas continue. tipo, quando a gente vai precisando cobrar mais generalidade do nosso construtor, eu acho que eu queria saber se faz sentido pensar que o número de para todos que a gente vai ter que demonstrar aumenta, tipo, progressivamente assim. Sim? Se o cons tivesse tipo alfa para beta para deixar alfa para sei lá o quê. Então, é isso mesmo. É isso que você tá falando. Sim, para um outro construtor, então, que vai ter um outro... Vamos ver outros construtores desse tipo. Por exemplo, se tem um outro, sei lá, C, que vai de alfa para beta, para gama, para uma coisa que não sei qual é o nome dele, será M de alfa e de alfa, beta, gama, na verdade, beta, gama, para M de alfa, beta, gama, para M de alfa, beta, gama. Ok, esse construtor agora, o princípio da indução que é correspondente nele, ele pega o quê? Pega 3 coisas de alfa, beta, gama e uma coisa dessa que vai construir e mais uma coisa dessa que vai construir para construir finalmente a coisa que ele quer. Então aqui eu teria o quê? Para todo xzinho de alfa. Para todo... Não Bzinho, né? Aqui seria melhor usar Azinho, então. Gostei da observação. Mas se eu usar X aqui, eu ia usar Y aqui. Para todo Azinho de alfa, para todo Bzinho de beta, para todo Czinho de gama. E agora? Boa pergunta, é isso que eu queria saber. Ah, não, peraí, olha para cá, o que aconteceu aqui? Eu garanti que eu vou dar caras para o meu construtor que ele precisa, os 3 primeiros, ele precisa ainda mais 2. Só que agora não vou falar novamente para todo, sei lá, M1 de M alfa, beta, gama e para todo M2 de M alfa, beta, gama, para no final cobrar que ele precisa ser legal quem? Está uma bagunça aqui, desculpa para isso. Eu vou apagar isso, mesmo que talvez eu vou precisar referir a ele para essa conversa, mas vamos lá. Eu ia querer cobrar que, olha, o cara que você vai construir recebendo todos esses, A, B, C, M1, M2, precisa ser legal. Seria errado escrever isso? Qual o problema? A gente está tentando generalizar um negócio. Não. Que era um problema, assim, argumentar um pouco na moral. Isso seria antiético, na minha parte. Por quê? Sim? Não, type error não tem. Um segundo, qual type error? Não, é porque eu pensei que... Não, peraí, não tem type error. Porque a φ aqui é de onde para onde? Não tem. M de M alfa, beta, gama, para prop. E o C recebeu um alfazinho, um betazinho, um gamazinho, um
M alfa, beta, gama, o M alfa, gama, ele virou tudo isso, ok? Eu só não entendi porque tem para todo M, aí tem um M alfa, beta, gama. Porque o tipo que eu estou construindo, ele é parametrizado por 3 outros tipos nesse exemplo que estamos discutindo. Como either tem either alfa, beta, esse M que não sei quem é, tem 3 coisas. É um tipo, sei lá, bool, nut, talvez, bool, nut, int, sei lá o quê. Toda essa coisa aqui é um type, certo? Estou trabalhando aqui com um M, que seria type, só para dar 3 quantificadores para ficar um pouco mais claro, eu espero. Vamos ver agora se vai ou não. Tá? Ok? Então, o M alfa, beta, gama é que tipo de coisa? Type. Ok? E supostamente estou trabalhando com que um dos construtores dele é esse aqui. Quero ver qual é o princípio da indução que está correspondendo nisso, para ver onde que vão ficar para todos. Minha pergunta é, por que seria antiético na minha parte falar que o construtor precisa satisfazer isso aqui? Para todo alfa, para todo A alfazinho, para todo B betazinho, para Só todo... precisa aí os recursivos, né? Não, peraí. A primeira pergunta é, qual o problema de falar ok? Eu vou precisar garantir isso também, como o passo antigo seria esse. Ian? Você precisa garantir que M1 e M2 são legais. Como fala, não? M1 e M2 são legais implica... Pois é, aqui eu estou falando que ele precisa construir coisas legais se ele receber qualquer coisa dessas. Beleza até aqui, porque até aqui sequer entra a questão de ser legal ou não. Para ser legal ou não aplica apenas as coisas de M alfa, beta, gama, não de alfa, não de beta, não de gama. Mas eu não posso cobrar ele construir uma coisa legal se não garantir que ele, pelo menos as coisas do tipo que é aplicável à palavra legal, que ele recebeu, são legais também. Então aqui não seria assim, precisaria uma condição extra aqui. Poderia ser para todo M legal. E isso é exatamente o que a gente vai escrever assim, dessa forma aqui. O M1 precisa ser legal e o M2 precisa ser legal. E se os dois são legais, agora sim posso te cobrar. Eu quero que o φ dessa coisa toda que você vai construir vai ser legal. Ficou bonito? Maravilhoso. Faz sentido? Ok, beleza. Outra briga, dúvida? No caso, Sim. aí, no caso, ele precisar só de um passo indutivo ou de mais de um? Eu não sei responder porque eu não falei quais são todos os construtores desse cara. Eu estou trabalhando de maneira meio abstrata, estou falando, vamos supor que temos um type M, que precisa de 3 tipos para virar tipo, e vamos supor que um dos construtores dele é desse tipo aqui. Se ele não tem outros construtores recursivos, esse é recursivo aqui porque ele, por causa desses dois caras, e não por causa desse, certo? Qualquer construtor dele vai acabar construindo coisas desse tipo, só que esse cara aqui, ele precisa também receber 2 coisas do mesmo tipo que ele está construindo. Então, esse eu sei que é construtivo, então eu sei que pelo menos um passo indutivo vai ser garantido a partir desse construtor. Ou seja, é melhor não pensar assim em passos indutivos, melhor pensar em todos os construtores dele precisam preservar legalidades. Esse cara preservar a legalidade significa isso. Agora, se tem outros caras que por acaso também são recursivos, eles vão acabar tendo uma coisa parecida. De qualquer forma, tendo até caras que não são recursivos, cada um deles vai precisar preservar a legalidade. Só que os não recursivos não entra a questão de preservar a legalidade, porque eles não pegam uma coisa legal, então se eles têm a obrigação da coisa que eles vão construir ser legal. Eu posso cobrar eles, para qualquer forma, porque eu não dei nada questionável para eles. Eles só receberam outro tipo de coisas, como, por esse motivo, no cons da lista, não faz sentido eu falar para todo xizinho de tipo alfa que tem uma certa propriedade. Não, eu vou dar qualquer xizinho do universo que eu quero, e eu vou garantir apenas que a lista que o construtor pegou é legal. E agora ele tem a obrigação construir uma lista legal. Faz sentido? Sim? A segunda dúvida era aquele negócio sobre o map ainda. Eu queria só saber uma coisa. Agora eu acabei de perceber que a gente sequer demonstrou isso ainda. Sim? Pois é. Pois é. Só para saber, se esse fmap aí é o map das listas que a gente tem trabalhado, por que fmap e não lmap? O F vem da palavra functor, certo? Então, é isso que me deixa confuso, porque na minha cabeça o fmap seria a função geral que receberia qualquer functor e retornaria um map daquele functor. Sei lá, não sei se faz sentido pensar assim, mas... Tá, obrigado. Olha, a ideia é a seguinte. No início a gente pensou na ideia de mapear uma função numa lista. O nome óbvio para dar nesse momento é map.
certo? Não faz sentido pensar em outras coisas. Depois percebemos que existe uma generalização que podemos fazer, procuramos um nome para o conceito geral. A gente poderia reutilizar o mesmo nome, map também. Só para deixar um pouco mais clara a situação, vamos chamar ele de fmap. Enfatizar que é uma coisa mais abstrata para qualquer functor. Não temos map de trees, mas você poderia falar isso map list, por exemplo, o que a gente já definiu no início. Depois, para definir para o maybe, seria map maybes, map maybe, map trees, map tree, sei lá o que. Certo? Dúvida? Sim, Zach? Por que não só o polimorfismo vai influenciar? Qual map tu está falando? O map já é polimórfico, certo? Não, o map, aí você acabou de escrever map, tree, map, disk, map. Ué, por que não só map? Esse é o fmap. Essa coisa polimórfica é o fmap. O tipo de fmap é esse aqui. É muito polimórfico, certo? Inclusive aqui tem para qualquer... Aqui tem um implícito o que é? Não apenas para qualquer tipo alfa, qualquer tipo beta. Para qualquer functor é fisão. E é muito polimórfico nesse sentido. Ok? Faz sentido para todos? A minha briga é porque em algum momento talvez a gente coloque map tree ou map list. Isso que eu falei. Não vai ter nenhuma briga. Vamos entender que o fmap e o map com um pouco mais de maturidade são sinônimos. Se houver map aplicado num tree, eu vou falar, entendo o que eu estou falando. A Haskell ia falar, ei, a gente concordou fmap para os functors, use fmap. Ok? Mas não estamos fazendo Haskell aqui. Okay? A Haskell é só uma ferramenta para ajudar a praticar. Podemos finalmente fechar essa demonstração super rápido? Ok? Como vou começar aqui? Seja x list de alfa. De onde chegou isso? Porque isso, na verdade, está falando para todo x lista, essa aplicada no x é igual àquela aplicada no x. Qual o alvo depois disso? Ajuda alguém? Base. Ah, não. O alvo é uma igualdade, certo? Qual é? Aplicar a função que está na esquerda, que é essa aqui, no meu argumento, x, precisa ser igual. Opa, aqui, deixei muito espaço, gostei não. Na verdade, eu estou aplicando sobre a map, eu vou usar a map então. Ok? A map fog x precisa ser igual a... E eu aqui preciso de parênteses, cuidado. Entendemos essa coisa? Alguém com briga sobre esses parênteses? Eu botei aqui o mínimo e a certa quantidade de parênteses para continuar. Para demonstrar isso, agora eu vou fazer o que? É por indução no x. Eu vou ter caso nil para considerar e depois o caso cons, ok? Então, esse é o meu alvo que eu quero demonstrar aqui. Eu vou apagar uma dessas coisas aqui. Ok. Ok. Está um pouco mais limpo aqui. Vou apagar tudo. Ok. Beleza. Então, como vou demonstrar o caso nil? E o que significa essa coisa agora que aprendemos? Caso que é? Não igual? Caso que essa coisa que você escolheu a indução casa com esse padrão. Ok? Olha, ok, bem. Olha, significa legal em grego. Vamos lá. Bem. E agora? Calculamos. Eu tenho duas. Uma igualdade. Cuidado, eu tenho essa briga também, porque eu percebi um vício de valorizar cálculos que conseguem chegar de uma ida só até o final. Não faz sentido valorizar isso. Ok? Nada contra, mas se teu cálculo acabar sendo muita coisa bizarra, deixa lá chegar até um valor, como a gente vai fazer aqui. Eu vou calcular então o lado esquerdo, que seria o quê? Map. Fog. Agora eu vou escrever x, porque minha lista casou com essa coisa, então aqui vai ser essa coisa que casou. Isso vai ser igual a quê? A próprio nil, certo? Por quê? Aqui eu vou citar apenas o map.1, certo? Que lembramos qual é? Ou preciso escrever talvez?
Eu vou explicar, cada um tem seus usos, ok? Vamos lá. Map F colchetes é igual colchetes. Só que o colchetes do tipo que é vegetal. Eu não entendi o que ele falou aqui, mas enfim. Entendi? Não. O que ele falou é que essa lista vazia de tipo alfa e essa lista vazia de tipo beta são diferentes. Sequer podemos perguntar se são iguais. Aqui seria o quê? Ok, beleza. Então, essa é a map.1, essa é a map.2. Então, a partir da map.1 aqui, eu concluo essa coisa aqui, ok? Acabou. Um segundo. Posso continuar agora? Eu falo, mas essa coisa também é igual ao, sei lá o quê. Não quero fazer isso, porque vai complicar um pouco a vida, minha vida agora de passar, e a vida do meu leitor também ficar aplicando equações no lado não tão tranquilo para aplicar. E, em outra maneira também, podemos pensar, olha, eu comecei a calcular o lado esquerdo e achei um valor canônico do meu tipo. Não quero ficar calculando. Eu tenho uma expressão estranha de aritmética para falar que é igual a essa. Se eu calcular essa que é 42, faz sentido falar, ok, basta calcular essa e ver que é 42 também, do que ficar falando processos inversos do 42 até chegar aqui. Tá? Não faz sentido nenhum. Então agora eu vou pegar o outro lado, que seria qual outro lado? Map F composto. Você pode falar de até, ou depois de. As duas são legais, as frases. S. Parênteses preciso aqui. Por que preciso os parênteses aqui? Porque senão ia ser um map de F, do map do... E tem a type error. Não apenas que não é uma coisa que eu quero, a pior é type error. Isso vai ser igual a de quem? Vou escrever agora na outra forma, assim, para misturar as duas. Igual map de quem? F. De... Eu gostaria de ter um quadro muito maior que esse. Confesso. Vocês memorizaram 1 e 2 aqui, obviamente. Vou pagar isso. Ok. Vamos lá. Map de... E... A parte... Map de... Opa. Ok. Obrigado. E isso qual é o justificativo aqui? A única coisa que tem na definição da composição é aqui, isso seria map F. E prestam quão fácil é que é aqui. Agora eu estou fazendo só os cálculos óbvios para fazer. Estou reduzindo as coisas. Vou focar aqui agora para reduzir isso para isso. E isso vai ser a map 2, desculpa, 1. E agora se alguém me cobrar, eu vou falar qual map 1 eu foquei aqui. Então eu vou ver onde que foi aplicada a map 1, certo? E isso seria igual a... Certo? E esse seria por causa do map 1 de novo, só que agora é o map... o antigo era o map G, esse é o map F, ok? Beleza. Uma coisa, só para assim, falar coisa de estética. Temos até agora 3 maneiras de escrever cálculos e não vou querer ver nenhuma 4ª maneira de escrever cálculos. Ok? Uma é essa, que parece uma poeminha. Uma é essa que te permite, para defender isso, quando uns cálculos vão ser grandes, você não vai conseguir alinhar isso. Prometo. E essa tem uma vantagem muito boa para esse caso. E as outras que a gente costuma escrever mais até agora na disciplina, que foram nesse formato aqui, esses também precisam de uma indentação muito grande, uma largura muito grande. Escolhem qual é mais conveniente, mas não inventem alguma 4ª. Ok, vamos lá, só para terminar essa demonstração rápido. Eu fechei esse caso aqui, nada mais para fazer, seria esse. Como seria outro caso agora? Caso xx. E entendo o que isso significa. Isso significa o que é? Que o X casou. Que o meu x casou com esse padrão, então esse x não é mais o meu x, ok? E agora seria, o que eu vou escrever aqui? Calculamos de novo, certo? E o que eu vou calcular? Vamos lá? Map F, agora o que eu vou botar aqui? Minha lista. Qual a minha lista? Peraí, o meu... Não é F, desculpa, obrigado. Map Fog em quem? X ou XX? XX, ok? Essa é a minha lista agora que casou com esse padrão. Não por causa do shadowing. Aconteceu um shadowing, mas isso não tem nada a ver com o porquê que eu estou escrevendo isso. Se eu escrever aqui X, ele está referindo isso por causa do shadowing.
Não, mas é essa coisa que eu preciso escrever porque meu argumento casou com esse padrão. Então, meu argumento é esse, certo? Então, isso seria map fog de xx. E eu vou fazer esse cálculo. Vamos escolher essa forma de poeminha. Igual a... F bola G. F de G. Não, pera. F bola G. F bola G. Aham. X, Aham. Contínuo. Ok? map, F bola G. Ok. Quem vai explicar para mim o que me permitiu escrever esse passo aqui? É o map 2, que está dizendo que, olha, se você quer mapear uma função numa lista constada, você pega essa função no primeiro cara e consta com o resto. Esse foi o map 2. Ok? E isso vai ser igual a... Será que conseguimos esse espaço? Desafio. Aham. Como? Tem dois caminhos para focar. A coisa boa é que não importa qual caminho eu vou focar. Quais são os dois caminhos que eu posso focar? F bola GX ou map bola GX. Ok. Essa é o F do nosso Vamos, eu estou falando esse caminho aqui? Ok. A gente não está esquecendo o presente da hipótese indutiva, no caso? Como? Não, mas é agora. Não, tipo, acho que ele não vai anotar no canto nenhum. Agora, um caminho seria usar a hipótese indutiva aqui, outro caminho seria aplicar isso. Escolhemos esse caminho. Tá? Não seria... Não, isso não é hipótese indutiva. É o quê? Bola ponto 1. Ok? Agora, eu vou focar nessa parte, poderia ter focado antes. Seria f de gx, constado com? Qual a minha hipótese indutiva? Que esse carinha é legal. O que significa que esse carinha é legal? Satisfaz essa coisa aqui. Essa é praticamente a minha hipótese indutiva. Ok? Seria map f composto com map g, x. E aqui foi a minha hipótese indutiva. Se alguém quer citar uma hipótese de caso, vocês vão ver isso em algumas resoluções, pode falar hipótese de caso. Hipótese de caso não seria essa no caso. E não aplicava aqui, apenas estou falando da terminologia. Quando você está dentro de um caso e você quer referir à hipótese especial do caso, você pode falar a hipótese do caso, a gente vai entender o que está acontecendo. Isso vai ser igual a... Talvez preciso subir um pouco mais, ok? F de GX, constado com... Onde que eu vou focar agora então? Nessa expressão toda, para traduzir o que significa composição, que seria map f. Ok. Isso ia ser igual a... Não daria pra usar o reverso agora. Como? Fazer o reverso. Ok, para quem trabalhou muito, para quem gostou das reversas, posso trabalhar muito. Um segundo. Nesse momento, eu não consigo. Se eu fosse Haskell mesmo, eu não teria como continuar. Porque a Haskell nunca vai... Haskell não considera igualdade simétrica, ela considera elas meio assim. Certo? Ela vai substituir a esquerda para a direita, nunca a direita para a esquerda. Eu não sou Haskell, felizmente, sou humano e posso aplicar no outro lado também. Mas, vamos supor que eu não tenho essa criatividade e também não quero botar meu leitor, ver coisas. Vai que meu leitor é Haskell. Certo? Então, poderia parar aqui e pegar o outro lado. O outro lado seria o quê? Map. Mas na prova vai poder usar o reverso? Pode. Escolhe sempre a maneira que é mais escrível e legível. Certo? G, aplicado no? X, preciso parênteses aqui. Isso vai ser igual a, vamos lá? E eu vou cobrar por que isso é verdade. Isso é só composição, nada mais? Eu não mapeei nada aqui, certo? É só composição de qual função? Dessa com essa, ok? E agora estou na mesma? Não. Aí vamos lá. Igual? Vai focar ali dentro, né? Aham. GX, constado com map GX. Preciso dos parênteses aqui, ok? E isso é o que eu usei aqui? A map 2. Nessa coisa aqui que eu foquei, certo? E agora eu vou focar onde? Eu estou mapeando uma função numa lista constada com algo, certo? E isso vai ser igual a? Preciso parênteses aqui, cuidado. No resto.
E agora a esperança é que não preciso fazer nada mais. Isso seria a partir de quê? Map 2 de novo. Ok? E será que é igual com essa expressão até? Acabou. Agora, para quem queria fazer isso no processo contrário, daria certo. A partir disso, você ia aonde? Aqui, depois aqui. Eu acho muito mais legível, nesses casos, realmente trabalhar numa maneira que sempre reduza para um valor, ou mais próximo de um valor que consegue, e observar que os dois valores são iguais. Eu não vou repetir meu argumento sobre o 42, espero que foi entendido. Mas seria correto realmente trabalhar na outra direção também. Carlos. Como segundo? O quê? Ok, vamos supor que a gente não tenha usado duas possibilidades. Ou a gente errou, certo? Impossível. Ou a gente não deveria sequer feito a indução, nesse caso, bastaria só separar em casos e olhar nas duas formas. Mas aqui foi necessário, realmente. Sim, próximo. Sim? Sim, desculpa, pulei. Sim. Essa parte da composição de função do bola para direção polar. Essa aqui? Precisa tirar ela do modo bola para trabalhar com ela? Peraí, como que você ia pular isso para ficar aqui? Se você quer usar o map 2, você precisa tirar aqui um padrão de quê? Map de alguma coisa f grande, certo? Aplicada numa lista. Você não tem esse padrão aqui. Não existe, isso não é um mapeamento, isso é uma aplicação de uma função que é feita por composição num argumento. Então não tenho como pular esse passo. Entendemos toda essa parte? Eu não teria como aplicar a definição de map, porque não tem uma expressão aqui que casa com esse padrão. Concordas? Ok, vamos lá. Espera aí. Ok? A composição, ela só tem uma... Sim, é meio bobo, mas ok. Para ficar consistente com a nossa notação, eu boto bolinha, ponto 1. Só tem uma equação na bolinha, que foi essa aqui. F pontinho G no X igual F de G de X. Não tinha mais equações aqui. Qual era o tipo dela? Vamos lembrar rapidinho. Cuidado. Como? Vita gama para alfa vita para alfa gama. Muito bem, ok. Tá? Então só tem uma equação, eu vou citar ela pontinho 1. Fale. Aí, por exemplo, em alguma demonstração que todos os passos do cálculo eram tipo... Tem cheiro de meta, tua pergunta, mas fale. Continua. A mesma justificativa, a mesma. Aqui tem a mesma? Não, vamos supor que tem. Aí eu preciso ainda ir lá, maçamento, isso é isso. Tipo, Não, se é exatamente a mesma, faz sentido todos esses passos escrever só uma justificativa e fazer todas as substituições. Mas cuidado, aqui dá uma falsa impressão que é a mesma. Aqui. E não é. Porque esse map 2 é qual o map 2? O map 2 aplicado nessa... Não, qual foi? Nessa aqui. Foi o map... Então, esse map 2 aqui, se eu analisar, foi com qual f e com qual x? X é qual x? Vamos lá. Vamos cobrar esses detalhes aqui. Qual foi a f aqui? G. A g, exatamente. Qual foi o x? O x? X. Mas se olhar nessa aqui, qual foi a f? Cuidado, foi aqui mesmo? É o que? Queria cobrar essa aqui, é diferente, bastante diferente. As três são distintas, ok? Essa foi com qual f? O fog, certo? E qual o x? Onde aplicamos isso mesmo? Aqui, certo? Ok. O x foi o x e o x foi o x, certo? E essa aqui finalmente foi qual? Aqui foi, então, essa aqui foi na f? Qual foi o x? Muito bem. E qual foi o x? Ok, enfatizo isso porque alguém poderia falar, mas é a mesma coisa, tá? Não é. Mas tu enfatizou isso que não seria o mesmo passo. Quando eu estou falando que eu vou juntar os passos, se por acaso aqui na mesma expressão apareceu a mesma coisa aqui outra vez, blá, 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 realmente igual, map g, x, x, então sim, aí seria aceitável. Substitua essas com a mesma igualdade, com uma coisa simultânea, se você quer economizar esse passo, faria sentido. Não seria tão ruim fazer separado, certo? Não é muito mais fácil seguir um cálculo onde é claramente, dá para claramente entender onde que foi teu foco e com que foi substituído e quem te deu a permissão de substituir essa coisa que tu focou com a nova coisa.
Então a justificativa aqui praticamente sempre vai ser uma igualdade. Tem mais brigas ou dúvidas, sei lá o que é? Não? Ok. Eu não vou fazer outra demonstração assim em listas com certeza, provavelmente nem outras coisas. A ideia é vocês fazer um bocado delas, compartilhar no Zulip, receber o feedback, para não receber o feedback na hora da correção da prova. Eu fecho essa parêntese meta. E agora vamos lá discutir o que acontece se por acaso eu não tenho uma lista de naturais, nem um maybe natural, eu tenho uma lista feita por maybe naturais, por exemplo. Ou seja, um possível coisinha seria, sei lá, o just 4, nothing, mais um nothing, e aqui seria just, sei lá, 0, ok? Qual o tipo dessa lista? Desculpa, qual o tipo desse objeto aqui? List de, ok, isso seria então um list de maybe not. O que seria faz sentido considerar um maybe de list not? Sim. Qual seria um exemplo de uma coisa dessas que tem esse valor? Desculpa, que tem esse tipo? Ou nothing, fácil, certo? Ok. Qual seria um outro exemplo? Just nil, coisa. Ok, sem ser tão mão de vaca com a tinta, qual seria um outro exemplo? Ok. Pronto. 1, 0, 0. Ok? Tá bom? Tá. Tem algum toque que precisa trocar alguma coisa, ficar mais para o mundo não explodir? Não? Ok, beleza. Então, todos esses caras aqui têm esse tipo, e aqui tem um cara que tem esse tipo aqui, ok? Agora, deveria ser, para quem programa coisas que não entendem de functors, vai apreciar isso talvez. Vamos dizer que na tua linguagem de programação, que era a favorita até começar essa disciplina, você deveria fazer uma coisa dessas. E nesse momento você queria aplicar uma f onde? No 1, no 0 e no 0, certo? Você precisaria fazer o que é? Ir lá e definir tua f. Vamos aproveitar, e aqui também, eu queria, vamos dizer, quero aplicar o sucessor numa maneira aqui dentro. Se eu aplicar o sucessor numa maneira aqui dentro, deveria haver o que como resultado? Pois é. E aqui? Nothing, certo? E aqui nothing, e aqui just one. Ok? E eu não quero escrever absolutamente nenhum código novo para essa coisa que deveria ser óbvia. Então, se eu tenho então uma função que é de alfa para beta, eu quero uma maneira gratuita de transformar essa para quem? Seria, nesse caso, para list de maybe alfa para list de maybe beta. Entendemos o que eu estou querendo? É a mesma coisa sobre maybe de list de alfa, maybe de list de beta. Porque quem vai explicar para mim por que eu vou conseguir fazer tudo isso, que outro programador vai morrer lá escrevendo 30 milhões de linhas de código, eu não preciso fazer nada, está tudo pronto para mim. Cadê? O quê? Eu não sei explicar, mas... Mas a pergunta começou com a frase, quem vai explicar para mim? Então, vamos lá. Vamos. Vamos, quer tentar? Peraí. Não, desistiu? Ok. A justificativa seria o polimorfismo da map, por exemplo? Para falar o polimorfismo da map, você precisa falar qual? Da map ou da fmap? No caso da fmap. Tá. Ok. Mas sobre isso você vai... Qual é o tipo da fmap? Vamos lembrar? Eles ficaram confusos. A fmap é a que recebe um functor ou é que... Não, para fmap são todos parâmetros, tanto o alfazinho quanto o fzão. Então o tipo da fmap, aqui tem um implícito para todo tipo alfazinho, para todo tipo betazinho, para todo functor fzão. Faz sentido? Ok, mas para aproveitar praticamente eu quero definir um tipo de fmap para isso também, certo? Mas para aproveitar essa coisa, falar, vou chamar o fmap, eu deveria ter garantido que essa coisa é functor, e não garanti nada disso. Qual seria o fzão aqui? O que seria a lista de maybe? Para qual é fzão? A pergunta é essa. Qual precisa ser meu fzão aqui para ter chance de conseguir algo legal? Quero mãos. Ninguém vai gritar. Quero mãos. Pensem. Qual seria o valor certo do fzão
para conseguir essa. O valor certo do alfa e do beta eu já sei quais vão ser, é muito fácil isso. Qual vai ser o valor certo do alfa e do beta? Em qual exemplo estou aqui? Certo, o alfa vai ser NAT, realmente? E o beta, assim, vai ser NAT, né? Poderia até, não precisa ser a mesma coisa, poderia aqui pensar que eu tenho essa coisa, eu quero ver, transformar os NATs para true false, se eles são even ou não. Então, nesse caso, pegando essa coisa, aplicando o even aqui, eu ia ver o quê? Just true, nothing, nothing, just true. E aqui ia ver o quê? Nothing, just vazio, just false, true, true. Ok? Então, estou enfatizando isso aqui porque no meu exemplo que a gente discutiu era NAT, NAT, mas aqui poderia ser outra coisa. O desafio é sobre a fusão. Ian? A fusão seria lista composto com maybe. Muito bem. Seria list, composição com maybe. E por que eu posso compor esses caras aqui? Qual o tipo do maybe? Vamos ver se são componíveis, porque não basta ser funções para compor, elas precisam concordar o codomínio de uma com o domínio da outra para conseguir essa composição. Em geral, se eu tenho alfa, beta, gama, para compor a F com G, precisa a F acabar no ponto que a G vai começar. Aqui, as duas são de onde para onde? São de type para type, certo? Então, eu tenho de type para type. A primeira, que seria a maybe. E a próxima é de type para type. Com certeza eu posso compor. Então, isso vai ser verdade para qualquer coisa de type para type, já que é o mesmo domínio, o mesmo condomínio, eu posso compor. E tem essa coisa. Mas ainda não é gratuito, porque eu não demonstrei o quê? Que list composto com maybe é um Eu functor. quero demonstrar uma coisa muito mais legal que essa. Não, peraí, eu quero palavras humanas primeiro. A composição. Fale. O map decidir a composição do map dos itens. Então, uma coisa que precisaria fazer é falar qual deveria ser o F-map aqui, mas isso vai fazer parte do que eu quero demonstrar. O que eu preciso demonstrar mesmo para conseguir isso? Seria que list composto com maybe é igual a maybe composto com list. De jeito nenhum não é igual. Olha, esse tipo parece assim, o outro tipo parece assim. Parecem coisas parecidas? Sim, não. Cuidado, não são iguais. De jeito nenhum. Olha quão diferentes que são esses caras, certo? O que eu preciso demonstrar aqui mesmo para ganhar tudo de graça? Functor law 1, functor law 2. O functor o quê? Law 1, lei 1, sei lá. Sobre quem? Sim, Sobre esse sobre essa coisa aqui? Mas depois eu vou querer sobre o maybe e o list também. Eu vou precisar demonstrar nova coisa depois para o maybe composto com list. Qual a coisa que eu estou indo atrás de demonstrar para garantir tudo isso de graça? Se você tiver o functor, se list e maybe for o functor. Tu começou bem, mas assim que você falou a palavra list e maybe, você perdeu a generalidade porque eu quero demonstrar uma coisa geral. Isaac? O ID da composição. O ID da composição? O que significa isso? A gente estava faltando a primeira lei ainda. Não? De quem? Eu não nessa. De quem? Do list maybe? Que é a composição de functor da functor e Composição de quem? se você for fazer a composição deles dois, vai dar De quais dois? dois functors. Sim, eu quero mostrar que compondo functors, eu continuo a criação disso, composição de functors é functor. Não quero sobre o list também especificamente, porque depois que eu vou querer compor outro factor com outro factor com outro factor, a ideia é que se eu começar com dois factors F1 e F2, a composição deles é um functor. Eu sei também que a composição é associativa, então na verdade eu posso fazer um nested coisa aqui, não apenas de list, de maybe, que a gente viu até agora, eu poderia ter list, de maybe, de either epsilon, de list, de maybe. E se eu quero fazer um map nisso, eu não vou precisar escrever nenhuma linha de código, eu vou falar que é em composição de functores. Todos esses têm seu próprio map, e agora basta só mostrar que eu tenho como definir um functor aqui. Então aqui significa que tenho um certo fmap 1, que seria o functorzinho da F1, e eu tenho também um fmap 2, já que cada functor chega junto com um certo fmap, e eu sei sobre fmap 1 e fmap 2 o que é? Satisfazem as leis. Eles, sim, satisfazem as duas leis. O meu objetivo é demonstrar o que é definir um novo fmap aqui dentro, que acho que é fácil definir isso,
e garantir que, olha, se você garantiu que fmap 1 e fmap 2 respeitam as leis, eu garanto que aquela que eu vou definir também para ser a fmap da composição respeita as mesmas leis. Ok? Como seria, então, vocês imaginam aqui a... Vamos, nesse exemplo pouco, não abstrato, o exemplo list de maybe. Qual seria o fmap aqui? O map da list e o map do maybe composto. Seria assim, o map Lzinho de lista, certo? Composto com map Mzinho de maybe. Então, a maneira geral seria qual parece que vai ser o meu fmap aqui? Bolinha no meio do desenho. Exatamente. Faz sentido? Para todos? Ok. Fácil de demonstrar, deixo para vocês demonstrar esse detalhe. O importante é que eu não vou precisar escrever nenhuma linha de código para definir essa infinidade de funções aqui. Quero mapear uma coisa num tipo de dados que foi, assim, composição de funtores. Ok. O fmap elevado a, sei lá, aqui seria quadrado, certo? Se isso é esse, ou a terceira, a quarta, sei lá quando é que eu vou precisar para entrar no nível que eu quero. Dúvidas? Vai ter Twitter? Dúvidas sem ser meta. Tem, um segundo, tem agora um assunto importantíssimo que eu falei que espero que tenhamos a maturidade para ter essa conversa agora. A gente pode fazer, eu acho que é isso que o senhor Brahma vai explicar sobre nested inductions, eu acho. Não tem nada a ver com isso. E não faz muito sentido falar de nested induction. A gente entendeu como funciona a indução. A gente entende que, na verdade, não é dentro de uma indução que acontece a outra, certo? Então, não tem algo especial para discutir sobre isso. Sim? Tem uma função geral, tipo a map e a pointwise, que a gente viu que é tipo, sei lá, tem list de maybe de alguma coisa. Aí ela pega isso e transforma em maybe de list dessa coisa. Tem sim. E isso seria... Vai fugir demais para o conteúdo de IRI. Isso seria conteúdo de programação funcional mesmo. Mas faz sentido se preocupar, faz sentido manifestar no Zulip, mas não vamos entrar no assunto aqui dentro. Faz sentido, então, ter coisas que tentam transformar de um certo functor para um outro functor. Certo? Ok. Próxima. E a ideia também seria que precisamos de certas leis também. Não qualquer transformação que merecer o nome functor, e por esse motivo não vai ser qualquer coisa que vai merecer o nome de ir de um functor para outro functor. E o nome disso é transformação natural. Ok? E não vamos ver isso aqui. Próximo. Então, vamos ter uma conversa agora, que chegamos para ser adultos. A conversa é... eu não vou falar do início qual a conversa. Quero chegar na conversa assim como punchline no final. Até agora temos vários tipos de coisas, uma infinidade de tipos. Em cada momento que a gente precisou uma coisa um pouco diferente, a gente viu que é muito fácil definir um novo tipo. A gente ganha muita coisa gratuita a partir de definir o tipo, a gente ganha indução e recursão para definir novas funções que pegam elementos desse tipo. Beleza, tudo isso aqui. Temos até agora, vamos lá, sem weekday. Temos not, bool, temos vários maybe alphas, temos either alpha vitas, o que mais temos? Temos empty, temos unit, obrigado, empty, temos unit. Temos, sim, esqueci listas, list de alfa. Temos non-empty listas, para quem trabalhou nisso. Habitadas listas, vou escrever isso hlist, alfa. Para quem trabalhou nas listas que garantam tamanho ímpar ou par, temos as, vou escrever em inglês, isso é list para as even, list alfa, e o list para as listas que garantam tamanho par. Temos tuplas, uma infinidade de tuplas que já são embutidas no nosso type system, que não precisamos definir isso. Temos, para qualquer tipo, então, temos essa coisa também, que é um tipo. Para qualquer tipo, temos essa coisa também, que é um tipo. Para quem gostou da ideia do maisinho, que corresponde, que essa seria a internalização dele, podemos pensar que temos isso também. Mais, temos tipos outros? A gente tem os inteiros racionais? Inteiros, vou considerar que temos. Vocês praticamente fecharam o que era para fechar lá. Quem participou nessa coisa entendeu que a gente ganhou até os inteiros. Os racionais não. Quem definiu racionais? Eu não vi nada de racionais. Não. Tá bom, então. Tá valendo. Os racionais é como que tá valendo muito. E na outra disciplina a gente está mexendo com reais, certo? Só que a gente não definiu nessa forma indutiva. E tem mais coisas ainda?
tem trees, certo? E a gente viu pelo menos dois, eu vou escrever, a gente não definiu os três juntos, é comum para vocês fazerem, mas, por exemplo, existem esse tipo de árvores, onde eu tenho, eles compartilham o mesmo tipo de informação, certo? Aqui tenho 4, 5, 7, considero todos eles naturais aqui. 8, 12. Também poderia ter árvores onde não tem informação carregada aqui, mas apenas nas suas folhas, sei lá como chamar. 5, 6, e aqui seria, não sei o que, 9, ok. E tem também o contrário. Enfim, tem vários tipos de árvores. Mas, um segundo, aqui não teria obrigação de ter o mesmo tipo aqui e aqui. Aqui poderia ser, sei lá, true, false. Booleanos, então, não, aqui seria errado isso. Aqui seria not. E nas folhas eu deveria ter nuts, por exemplo. Um segundo, entendemos todas essas variações de árvores que eu falei? Esse homework faz mais que 2 semanas, eu acho, para vocês definir data types que correspondem em vários tipos de árvores. Tem também árvores que tem mais que uma coisa aqui, certo? Vamos ter uma florestinha. Um segundo, não. Peraí, o que é? Mas um tipo ali, sequência nat para alfa. Sequência de quê? Nat para alfa. Você pode definir um tipo de sequências de alfa e você pode implementar esse tipo como sinônimo desse. Ok? Faz sentido? Ok, total. Mas isso já, eu posso incluir isso já, se eu não quero ver isso como primitivo, eu posso incluir isso já nessa categoria onde o alfa escolhi para ser o not, ok? Sim? O nome dessa segunda? Infelizmente, os nomes das árvores não é muito concordando entre as coisas. Vou deixar vocês ser um pouco criativos de árvores. Esse vai ter, normalmente, binárias são aquelas que garantam 2, mas isso não é uma obrigação, faz sentido. Podemos pensar que umas delas vão permitir também uma árvore vazia, sem nada, outras vão permitir pelo menos uma árvore lá ficar presente com uma formação. Enfim, isso não me importa para a conversa que quero fazer agora. No final das contas, quero falar que aqui temos um bocado de árvores, tree, linha, sei lá, trilinha, tem vários trees de alfas, vitas. Isso seria tree alfa vita, isso seria tree, por exemplo, certo? Temos todos esses tipos e a gente define funções, que são nossos programinhas. A gente define funções de f de que, por exemplo? Sei lá, de not para not. Ok? Qual seria um exemplo dessa f? F poderia ser a double. A double, então, foi de not para not. Agora, a gente definiu também, sei lá, a even. A even foi de onde para onde? De not para bool. Ok. E a gente, a partir dessas, conseguimos de graça definir o que também? Não, odd não é de graça a partir dessas. Para ganhar a odd de graça a partir dessas, eu precisaria primeiramente definir a not, que seria de bool para bool. E agora tenho uma maneira de ganhar a odd de graça. Mas a partir dessas que eu tenho já, porque se eu ver o que está acontecendo aqui, eu vou de not para not a partir da double. Certo? Mas também eu tenho como ir de not para bool a partir da even. Isso significa que tenho mais uma função, querendo ou não, definida, que seja a composição, que manda cada not para o double do even do not. Faz sentido? Double do even? Calma. Double do even. Não. Even do double, não? Even do double. Essa caminha aqui, sim, desculpa, o even do double, sim, ok? Faz sentido? Ok. Que seria essa composição dessas duas. É tudo mais. Agora imagine que um cara, porque você já tinha mencionado aqui, tinha pelo menos uma pessoa que mencionou isso, gostaria de definir um tipo novo chamado object. Chegou a hora para falar de abelhas e florzinhos e como que as crianças são feitas. Vamos lá. Dada object. Quais são os construtores que eu vou dar aqui? Vamos lembrar o not bool. Eu esqueci de escrever o not bool aqui, mas foi um tipo legal. É porque está no either, né? O not bool, sim, mas foi um dos tipos que a gente definiu aqui, certo? Quais são os construtores que esse cara queria botar aqui? Ele vai falar, olha, gostei dos teus tipos, mas quero definir um tipo object que vai ter, olha que coisa legal, vai ter um construtor n, que vai receber o quê? Um tipo. Não, um tipo. Vai receber um not e vai construir um object. Próximo construtor. Bem. E vai receber o quê?
um bool vai retornar um object e por aí vai. Para cada tipo que a gente tem, cada tipo, vai botar um construtor aqui, dentro como construtor de object, e vai falar, ok, aplica o construtor para criar um object. E esse cara vai falar, a tua double aqui não é muito legal, eu sou de nat para nat. Eu vou definir uma double de onde para onde? De object para object. E qual vai ser a definição dele? Vai ser a seguinte, se ele quer trabalhar uma forma para tratar tudo isso. Vai botar só uma equação aqui. Double de nx, na verdade, para definir isso recursivamente, seria de n0, isso seria n0, certo? E aqui seria double de natural que foi da forma sucessor de n, seria n de quem? S de n. E parabéns para ele definir uma double de obs para obs, que é aplicável para cada obs que foi construído a partir do n, e para qualquer outro obs que ele vai usar a função dele vai acontecer o quê? Runtime error. Cuidado. O que significa runtime error? Ok? O que significa runtime error? Não, peraí, outra coisa. O runtime error é uma coisa que eu vou receber no momento que eu vou executar o meu código. Ou seja, o compilador não vai perceber nenhum problema aqui, porque segundo o compilador, a double é de object para object. E ele vai tentar até compor a double com uma coisa que não seria componível, que seria not. Ele vai escrever, olha, double composta com not, e o compilador vai falar o quê? Ah, sim. Qual é o tipo de not? Dele? Não, dele. De object para object. Dele. E qual é o tipo de double? Ok, então posso compor? Posso. Ok. E qual é o tipo de toda essa coisa? Object para object. E para cada vez que vai acontecer uma coisa dessas em runtime, eu vou receber um erro falando o quê? Ei, não tem padrão aqui para o que significa double de B de true, por exemplo. Sim. Então, segundo. Isso é exatamente a forma que uma linguagem de tipos dinâmicos funciona. Assim. No final das contas, existe só um tipo, podemos chamar de object, tem vários construtores, podemos generalizar isso mais ou menos, e você vai receber o erro quando no momento da execução vai aparecer um padrão aqui que está faltando de uma certa equação de definição. Como aqui, ia aparecer, se você tentar o double do B de true, você vai receber no momento da execução erro. A compilação, o compilador, está tudo ok. Recebeu um objeto, era para receber um objeto e tudo mais. Isso é para explicar o que eu tinha falado no início da disciplina sobre tipos e o plural em aspas, dinâmicos. Aqui não tem tipos, tem um tipo. Esse tipo tem um construtor para cada dos nossos tipos legais. E agora, realmente, se alguém acha que é melhor trabalhar e definir funções dessa maneira, pode defender tipos dinâmicos, mas espero que, tendo toda essa ajuda do type system, tendo os tipos distintos mesmo, plural de verdade, é bom saber que a gente nunca vai escrever bobagens tipo double de not. Vamos encerrar porque sexta e vocês, eu concordo que sexta é um dia ruim para tudo isso. Como? Meta, Júlio? Não. Isso aí inclui os typecasting? O typecasting é outra questão. O typecasting... vamos deixar o typecasting para a próxima. Mas questão de typecasting e type coercion, um segundo, não tem a ver com a questão de dinâmico ou não dinâmico. O typecasting acontece em C, por exemplo, ela nunca vai mexer com... Não vai considerar que o int e o float é object. Ela vai pegar int, float, esse int deveria ser float. Eu vou mudar ele para float. Isso seria o type coercion. Mas os tipos são distintos, o int e o float. E exatamente por isso que ela precisa fazer esse trabalho de converter um ou outro. Ela continua sendo tipos estáticos, continua sendo plural. Encerramos aqui até Júlio. Como? Tá errado aqui?
Por que tá errado? SS da UN. Ah, obrigado. Tchau, professor. Até. N, que seria double de N. E agora encerramos. Valeu. Foi, passe por aqui. Zuli, para a meta. Só sai um pouco por aqui para aparecer da maneira certa também no vídeo. Ok. Podemos encerrar.